A paz do Senhor Jesus, você está no canal A Paz de Cristo e esse que vos fala com você é o teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 24, para a glória de Deus, que diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui a Tua palavra, Pai, que acabamos de ler, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa dar um despertamento a nós, para que nós possamos ficar firmes, Senhor, ouvindo a Tua palavra, prestando atenção, Senhor, dando ouvidos e crédito, não duvidando, Senhor, daquilo que o Senhor tem a fazer. Meu Deus, cumpra segundo o propósito de cada um, Senhor, segundo Tua vontade, melhor dizendo, porque só o Senhor sabe a necessidade de cada um de ser humano na face dessa terra. Visita os doentes, os enfermos que estão internados também nesse hospital. Ó Deus, aquelas criancinhas, os presidiários, todos, Pai, dando a vitória e o livramento em cada lar, no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Meus amados, vemos aí a palavra de Deus para nós, que diz para nós, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Vamos ler até aqui a parte A deste versículo. Meus amados, o que a palavra de Deus quer dizer para nós, para mim, para você, sobre esse versículo que acabamos de ler agora, que não podemos, que ninguém pode servir a dois senhores. Meus amados, não tem como nós andarmos desta forma. Servimos a Deus, o mundo, as riquezas, o dinheiro, as vaidades. Não tem como nós servir. Ou nós servimos a Deus fielmente, ou nós andamos com sinceridade diante do Deus Criador do universo. Ou nós, meus queridos irmãos, vamos abraçar o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele oferece para nós. Porque não tem como Deus aceitar a nossa vaidade, o nosso pecado, dividido, meus queridos irmãos, no meio do muro, servindo a um Deus e ao mesmo tempo servindo ao mundo. Ou servindo a dois deuses, o Deus verdadeiro e o Deus que traz para nós as mentiras. Porque Satanás é o Deus deste século, a qual ele tem feito bagunça na mente de muitas pessoas, oferecendo os prazeres desta terra. Veja que ninguém pode servir ou pode servir a dois senhores. O que a palavra de Deus quer dizer para nós? Que Deus não aceita ser dividido com ninguém. Se você escolheu o caminho da verdade, se eu escolhi o caminho da verdade, devemos nós andar no caminho de Deus. Porque, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz para nós que tudo que há no mundo passa. Não é verdade? Tudo isso é passageiro. Aonde você e eu vamos habitar, lá não vai entrar a nossa bagagem, aquilo que muitas das vezes fazemos, que Deus reprova, mas que Satanás aprova. Satanás é o Deus desse século e ele tem cegado a muitos. Então nós devemos, meus queridos irmãos, pedir a Deus, para Deus que ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Porque veja, Deus não quer dividir nada com ninguém. O que é dele é dele. Se você pertence a ele, então você não pode estar dividido com um pé na igreja e outro lá no mundo. Servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo ao mundo. Deus não quer que nós vivemos dessa forma.
Olha o que diz a palavra: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, às riquezas, o mundo, as vaidades. Tudo isso pertence a Satanás. Ah, irmão, mas você quer dizer que o dinheiro pertence ao diabo? Não. O dinheiro pertence a você. Deus deu saúde para você trabalhar, você ganha o teu dinheiro. Mas você não pode se apegar aos seus bens materiais. Você não pode estar dividido, servindo a Deus ao mesmo tempo e servindo ao mundo, praticando as obras do mundo. Entende, meus queridos irmãos? A palavra de Deus para nós é bem clara em dizer para nós: quando nós vivemos um mundo praticando tudo o que o mundo oferece, se o mundo anda na vaidade, se o mundo anda de qualquer maneira, se o mundo faz coisas que desagradam a Deus, a igreja, o cristão, tem que ser diferente. Ele não pode estar apegado a essas coisas mundanas. O mundo não pode estar dentro dele. Ele está no mundo, mas ele não pode deixar o mundo viver dentro dele. Assim como diz a palavra de Deus: não podeis servir a Deus e a Mamon, ao mundo, ao dinheiro, às riquezas. Deus, ele separou para si um povo especial, como diz a palavra, zeloso de boas obras. Um povo que Deus vai levar para o céu. Ele não está contaminando, ou melhor, não está contaminado. Ou ela ou ele não está vivendo uma vida dupla. Entendeu, meus queridos irmãos? Tem pessoas que querem servir a Deus e quer ao mesmo tempo estar praticando as coisas que o mundo pratica. Você então está dividido. Você está com um pé servindo a Deus e o outro servindo as trevas. Você está com a sua luz praticamente apagada. Então, meu querido, minha querida irmã, não podeis servir a Deus a dois senhores. Se eu, por exemplo, estiver servindo a dois senhores, eu vou ser reprovado perante o Senhor. Não podemos estar com um pé lá na luz e outro pé lá nas trevas. Meus queridos irmãos, o Evangelho, Jesus nos chamou para a salvação. Jesus não nos chamou para a imundícia, para a perdição. Jesus tirou a nossa vida, a nossa alma da escuridão, do pecado. Então ele trouxe nós, trouxe eu, trouxe você para a luz. E esta luz é para brilhar, meus queridos irmãos. Quando as pessoas olharem para você, olhar para mim e olhar e dizer: olha só, aquela pessoa ali é diferente, aquela pessoa ali, aquele jovem, aquela senhora, aquela moça, é diferente porque você não vê nela as trevas, mas você vê o brilho, a luz de Deus na vida dela, na vida dele. Então, Deus quer que nós brilhamos no meio dessa escuridão que é as trevas. Quem gosta de trevas é o mundo, é o diabo. Então, quando você chega num lugar, aonde for, onde você entra, as pessoas já observam você, vê o seu palavreado, as suas vestes, a sua maneira de conversar, a sua maneira de agir, o teu jeito. As pessoas observam e veem que realmente você é diferente. Agora veja, meus queridos irmãos, quando uma pessoa não quer obedecer a Deus, anda de qualquer maneira, a gente observa e vê que realmente aquela pessoa tem algo nela que incomoda, que não é de Deus, porque ela está dividida. Ela está andando na luz e ao mesmo tempo andando nas trevas. Deus não quer que nós estejamos divididos, servindo a Ele de um lado e ao mesmo tempo servindo ao mundo, ao diabo, a Satanás. Quem gosta, meus queridos irmãos, que o homem, que a mulher, que se diz crente, o Evangelho vive assim, é Satanás. Ele quer que nós se contaminamos para ser condenado como ele vai ser condenado. E muitos vão também ser com ele porque não querem trilhar o caminho reto da salvação.
Então diz essa palavra para nós, para mim e para você, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Então quando você ama o mundo, quando nós amamos o mundo, nós se tornamos inimigos de Deus. Não é verdade? É melhor você ser amigo de Deus ou inimigo de Deus. Porque se nós queremos entrar no céu, se nós queremos habitar a glória celestial, nós devemos se tornar amigo de Deus fazendo as coisas que o Senhor agrade. Mas se você quer se eu quero se tornar um inimigo de Deus, então eu continuo fazendo as coisas erradas, andando nas trevas, dividido, praticando as imundícias que o mundo pratica. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra de Deus que está dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desprezar o outro. Então, a palavra de Deus para você é essa. Não fique dividido no muro, no meio do muro, olhando se vai ou se não vai. Decida-se hoje com Cristo. Eu quero andar na luz. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu não quero ficar perdido, mas eu quero andar na luz do Evangelho da salvação. Porque Jesus, ele deu a sua própria vida por nós, mas não foi para nós ficar dividido, andando em trevas e andando ao mesmo tempo na luz. Deus quer que nós andamos na luz, porque quem vai trazer a salvação para nós, ele traz em si a luz. Então nós que servimos a eles tem que brilhar no meio dessa escuridão, para que quando ele chamar a nós, nosso corpo, a nossa alma esteja purificada, limpa, longe da vaidade, longe do pecado, sem estar dividido, né? Um pé no mundo e outro na casa de Deus, ou um pé servindo a Deus e outro servindo às trevas, caminhando nas trevas. Nós somos luz, e se somos luz, vamos incomodar as trevas. Como que nós vamos incomodar as trevas? Fazendo a vontade de Deus. Como vamos viver com o corpo inteiramente para Cristo? Servindo a Deus, oferecendo o nosso corpo em sacrifício agradável a Deus, para que a Deus assim possa salvar a nossa alma naquele grande dia. Se você se encontra dividido, se você se encontra um pé lá, outro cá, servindo a Deus e ao mesmo tempo ao mundo, então tenha cuidado, porque você pode ser reprovado naquele grande dia. Jesus não quer ninguém pela metade. Jesus não quer eu pela metade, não quer você, não quer ver a minha irmã. Ele quer ver nós por inteiro, servindo ao Pai em verdade e em espírito. Amém, meus queridos irmãos? Esta é a palavra que eu deixo para a meditação de cada irmão, de cada irmã nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa prosperar dentro do teu lar, no meio da sua família, fazer coisas grandes, coisas maravilhosas e o mais, salvar a alma de cada um de nós e dos nossos entes queridos. Amém, meus queridos irmãos? Fiquem todos com Deus e você possa dar crédito à palavra de Deus, porque esta é a palavra, ela não muda. Então, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus a todos. Amém, meus queridos?